Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas estamos de volta com mais uma aula à distância. Queridos alunos da 201 e da 202, nós vamos dar continuidade ao conteúdo que estávamos vendo na aula passada. Na aula passada a gente viu um pouco do Gonçalves Dias, da primeira geração romântica, da chamada primeira geração romântica, ali dos nacionalistas. Depois fomos novamente com a geração dos ultra-românticos, e agora chegamos, enfim, na chamada terceira geração, a última geração dos poetas românticos brasileiros, que é a geração chamada condoreirista. Que coisa, que palavra mais estranha é essa? Nacionalista eu sei o que é, professor. Nacionalista é aquilo que gosta da nação, certo? É ultra romântico, aquilo que é muito romântico. Eleva o romantismo ao extremo. É verdade. Condoreirista, eu nem sei falar essa palavra direito. Ela é uma palavra difícil de fato, e veja só. Primeira coisa, antes de começar a entrar de fato no tema do condoreirismo. Veja só, essas gerações, não é que a galera começava a escrever e falava assim, agora é a minha geração condoreirista, agora é a minha geração nacionalista. Isso tudo foram convenções criadas depois, certo? Depois a galera tava lá lendo esses poemas e tentaram catalogar eles, vou tirar o WhatsApp aqui, tentaram separar as gerações para ver exatamente qual era o padrão que tinha em cada uma delas, etc. Então não é que na época eles tinham noção disso, eles simplesmente faziam a sua poesia do jeito que eles achavam melhor, certo? E hoje a gente vai ver a última geração, chamada geração condoreirista, dos nossos queridos poetas românticos. Estamos chegando ao final da parte de poesia do romantismo, hein? Porque depois, no próximo bimestre, espero que estejamos juntos até lá, que a gente tenha derrotado o coronavírus. Não sei como é que vai ser, mas que a gente se veja, pelo menos. Depois a gente vai pra prosa do romantismo, ok? Beleza? Vamos lá! Terceira geração, condoreirismo. Da onde vem essa palavra horrorosa? Condor! Vocês já viram o que é um condor? Meu, se vocês não viram o que é um condor, procurem o que é um condor. Se vocês estivessem na minha sala de aula, eu não ia falar isso, porque senão todo mundo ia pegar o celular e ver o WhatsApp. Mas você pode pausar esse vídeo agora, dar um pause e procurar lá no Google, condor, que raios é isso? Veja uma imagem. Mano, é uma ave, é um pássaro gigantesco, é o maior pássaro que existe hoje na face da Terra. Eu diria que nem é um pássaro, é um dinossauro. Vocês sabem, né, que o dinossauro ele tinha penas. Então, o condor é tipo um dinossauro. Ah, mas professor, os dinossauros foram extintos da face da Terra. Não foi. Sobrou um, que era o condor. Tô brincando, não é de fato, mas parece. Por quê? Porque o condor, ele é um pássaro. Não tô brincando, hein? Pode procurar na internet. Que ele pode chegar até 3 metros. 3 metros. O bicho tem 3 metros. Ele é maior do que qualquer ser humano vivo, com as asas abertas, né? Ele de pé parece só um urubu meio feio. Mas ele com as asas abertas pode chegar até 3 metros de comprimento. Eu falo de altura, mas não é de altura. É de comprimento. Não é zoeira, é sério isso. E ele vive, sabe aonde? Aqui perto, nos Andes. Professor, o que é Andes? Andes pra mim parece um verbo de andar. Não é. Andes significa Cordilheira dos Andes, cara pálida. Tu não sabe o que é a Cordilheira dos Andes? Fica aqui do lado, lá no Chile. É um amontoado de montanhas altíssimas, gigantescas, que pega, ali acho que uma parte da Argentina também, pega o Chile, não sei, o Peru, ele sobe até ali em cima, ali até o final da América do Sul. E esse amontoado de montanhas, que os professores de geografia vão conseguir explicar muito melhor do que eu o que é isso, é o lar do nosso querido condor. Então ele é um pássaro gigantesco e que ele fica planando sem parar. Toda essa explicação é importante para vocês entenderem qual que é o substrato desses poetas românticos dessa terceira geração. Porque o condor, eu pessoalmente já tive a oportunidade de ver um condor em minha vida, ele fica horas e horas planando no ar sem bater as asas. E lá de cima, tudo o condor enxerga. Inclusive a Terra, que não é plana, é redonda. Ou seja, ele tem uma ampla visão das coisas, bem como ele tem talvez a maior liberdade que nós podemos imaginar, a liberdade de poder sobrevoar continentes inteiros
sem sequer bater as asas uma vez. Muito louco, hein? E aí, qual que é o lance? Eu até coloquei aqui, né, o condor é um pássaro, a ideia da liberdade, a ideia da visão ampla, e esses poetas, em especial o Castro Alves, que é quem a gente vai estudar de fato, eles viam no condor um símbolo com o qual se inspirar. E depois a gente, né, toda a convenção que foi criada para poder analisar esses poetas, em especial o próprio Castro Alves, tem a ver com isso. É uma poesia que tem muito a ver com uma visão ampla dos problemas da sociedade, das coisas, bem como também uma noção de liberdade muito forte. E está impregnada na poesia do Castro Alves a questão da liberdade, como a gente vai ver hoje. Se vocês não pegou o livro de literatura ainda, pegue o seu livro de literatura, porque leremos uma parte de um poema, que é um poema muito importante na história da literatura brasileira, que se chama O Navio Negreiro, ou Os Escravos na época. Veja só, mas antes de entrar nisso, primeiro lugar, Castro Alves, o poeta mais importante dessa geração. Castro Alves foi um cara que, como quase todos os poetas românticos, viveu muito pouco. Nasceu em 1847, ou seja, ele é mais novo, hein, do que os Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu da vida que a gente estava vendo. Morreu em 1871. Pobre vida, durou muito pouco, 23 ou 24 anos, nosso querido Castro Alves viveu, Antônio de Castro Alves. E adivinha do que ele morreu? De tuberculose, que nem quase todo mundo morre de tuberculose naquela época. Inclusive, muito perigosa. A tuberculose ainda existe hoje em dia e pode ser que ela afete muitas pessoas. Agora, o coronavírus horroroso. O Brasil é assim, gente. Vocês acham que é uma doença do século XIX? Nananina, não. Doença do século XXI. Vamos lá! Castro Alves! Eu coloquei aqui alguns aspectos principais da poesia dele. Se vocês estiverem com o livro, abram na página 26. E lá está um pouco mais desenvolvido a ideia da poesia do Castro Alves. Primeiro, poesia abolicionista. Professor, o que é abolicionismo? Ah, pelo amor de Deus, sempre falo sobre isso! A abolição. O que tem a ver a abolição? Abolição do quê? Abolição da escravidão, certo? Ele morreu em 1871. Em 1871, estava sendo aprovada a lei do ventre livre, que era a lei de que os filhos das pessoas escravizadas, elas não eram mais escravas. Antes de 1871, todo mundo que nascia do ventre de uma mãe escravizada, ela era um escravo. Depois de 1871, deixou de ser. A escravidão só acabou quando? Eu sempre pergunto para vocês, tem que marcar na cabeça. 1888. Ou seja, Castro Alves morreu e ainda tinha escravidão no nosso país, certo? E ele fazia parte dos círculos abolicionistas que na segunda metade do século XIX começaram a crescer. Eram pessoas intelectuais, poetas, médicos, advogados, políticos, pessoas, enfim, trabalhadores, pessoas normais, que faziam parte dos círculos abolicionistas, que lutavam pela abolição da escravidão, pelas suas mais variadas razões, sejam elas mais ou menos nobres, e uma poesia de forte denúncia social, como nós veremos à frente. Ok? Vamos pegar uma parte do famoso poema de Castro Alves, que se chama O Navio Negreiro. Vocês vão ver que no livro ele também fala um pouco do restante da poesia do Castro Alves, que tem a ver uma lírica mais amorosa, poemas que são propriamente mais semelhantes aos poemas do ultra-romantismo. Aqui nem mostra os melhores poemas dele, eu acho. Tem outros poemas, os poemas que ele escreve no leito de morte são poemas muito fortes, mas nenhum deles é mais forte do que O Navio Negreiro. Seguinte, abram na página 28 do livro, ok? A gente não vai ler o poema inteiro, ele é bem longo, na verdade, mas eu quero pegar com vocês algumas coisas. Então vamos lá. O Navio Negreiro, página 28, leiam comigo. Estamos em pleno mar, doudo no espaço brinca o luar, doirada a borboleta, e as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar, do firmamento os astros saltam como espumas de ouro. O mar, em troca, acende as ardentias, constelações do líquido tesouro. Estamos em pleno mar,
Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano, azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Ah, por favor, meu. Olha isso. Não, o Castro Alves é foda, cara. Estamos em pleno mar. Vamos lá, vocês conseguem imaginar a cena? É um navio. Ele ainda tá vindo de cima, como um albatroz, ele fala no poema. Como se fosse um pássaro enxergando o mar. Estamos em pleno mar. Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano. Quem que são esses dois infinitos? O mar, certo? O oceano e o céu. E eles estão num abraço insano. A imagem é bonita, não é? Azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Ele rima oceano com insano. Pá. E sublime, gente, vocês sabem o que é o sublime? O sublime é algo que ele é tão grandioso que a gente se sente minúsculo frente a isso. Então, em frente àquela imensidão vasta do mar e o horizonte, que conformado a partir do abraço de dois infinitos, ele vê o sublime. Não é bonita essa imagem? Ou seja, tem aí também a relação com a natureza muito forte. Estamos em pleno mar, abrindo as velas ao quente afar das vibrações marinhas, veleiro briga e corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. Donde vem, onde vai, das naus errantes, quem sabe o rumo se é tão grande o espaço? Neste Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Vamos pular umas partes que eu quero chegar nas partes em que ele começa de fato a descrever o que é o navio negreiro. Gente, vocês sabem o que é o navio negreiro? Vamos lá. Pegar as palavras. Navio é um navio, certo? Uma barca grande, negreira, que carregava as pessoas escravizadas da África para o Brasil. Ou então de Angola para o Brasil, de Moçambique para o Brasil, no Porto de Santos, ou então para a Bahia. A maior parte dos escravos chegavam lá no Rio de Janeiro, das colônias portuguesas, ou então também das colônias espanholas, e da África iam para as colônias espanholas, mas a maior parte chegava aqui no Brasil. Diga-se de passagem, o Brasil foi o local onde veio o maior número de escravos da África da história da humanidade. Não à toa a gente é o país mais negro fora da África do mundo, sabiam disso? Vamos lá! Quero que vocês peguem na página 29, na parte 4, tá vendo que tem duas colunas? Na parte 4 ele começa a descrever. Desculpa, vamos para a parte 3 antes, que a parte 3 é bem curtinha, que é o momento onde o albatroz, que está vendo tudo, como se fosse um condor que vê tudo, ele começa a descer e ele enxerga a nau, o navio. E ele vai lá e diz assim: desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Desce mais, ainda mais. Não pode o olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu aí? Que quadro de amarguras? É canto funeral? Que tétricas figuras? Que cena infame vil? Meu Deus, que horror! Era um sonho dantesco o tombadilho que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Imagine dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros, vibrai rijo chicote marinheiros, fazei-os mais dançar. Olha que horror! O dançar, na verdade, é os corpos se movimentando dentro do navio de maneira involuntária, porque obviamente eles não queriam estar lá.
E ri-se a orquestra irônica estridente, e da roda a fantástica serpente faz doudas espirais. Qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Pesado, né? Essa cena que ele coloca como se fosse um sonho dantesco. Um sonho dantesco em que sentido? No sentido de Dante Alighieri. Um sonho dantesco é quase como é como se fosse um sonho em direção ao inferno. Por quê? Porque o Dante Alighieri tem um livro que se chama A Divina Comédia, que começa com o passeio do Dante, do próprio Dante, pelo inferno. Ele conhece o inferno. Então o sonho dantesco é todos os horrores do inferno. Então esse navio negreiro que tem as danças e tem o chicoteio e tem as danças, né? E tem as cenas horripilantes dos grilhões tilintando e fazendo barulho, ou seja, todo esse sonho dantesco, na verdade, é o inferno em alto mar, certo? Porque o navio ele carregava os negros em direção à costa brasileira. Por que isso é importante? Por que esse poeta é importante? Para além da força das imagens que ele cria, da poesia capaz de figurar poeticamente essa imagem dantesca, essa imagem horrorosa de extrema violência, o intuito dele era justamente conseguir fazer uma grande crítica ao processo da escravidão, mesmo que, veja só, mesmo que quando ele escreve esse livro, aqui no final da década de 60, o tráfico negreiro já havia terminado, em tese, mas em sua grande maioria de fato havia terminado, porque em 1850, ou seja, 3 anos depois que ele nasceu, o tráfico negreiro aqui no Brasil, aliás, no mundo inteiro, havia sido proibido pelas leis da Rainha da Inglaterra, que mandava basicamente no mundo inteiro. E de fato o Brasil parou de importar pessoas escravizadas da África para cá e importar, olha a palavra que horrorosa, de sequestrar basicamente, né, as pessoas para cá. Continuou por mais alguns anos, mas em escala muito menor. A maior parte dos negros eles foram trazidos para cá ali por volta ali de 1840, 1850. Mas então nessa época que ele escreve já tinha acabado. Só que mesmo assim ele faz questão de colocar na poesia a denúncia desse processo de trazer os negros à força para cá, certo? Como se fossem mercadorias, como se estivessem sendo importados de fato, porque eles eram tratados como meras mercadorias. E pela primeira vez na história da literatura brasileira, isso. Não que o negro nunca tivesse sido representado na literatura brasileira, já havia sido. Tinha um outro poeta, inclusive, que a gente não chegou a ver, infelizmente, que é o Fagundes Varela, tem poemas sobre o negro. Mas não da mesma forma que o Castro Alves faz. Em diversos poemas, ele coloca o negro como a figura central, tentando representar ele, não da mesma forma que o Gonçalves Dias fez com os indígenas, mas de uma forma relativamente semelhante, no sentido de ser um herói, no sentido de ser um personagem relevante para a poesia, no sentido de ser um personagem relevante para a representação poética, literária e etc. Então, tipo assim, nenhum poeta, nenhum escritor ainda havia colocado o negro. Vocês lembram que o ideal romântico de tentativa de criar uma identidade nacional dos primeiros poetas românticos não passava pelos negros. O que eles faziam, na verdade, era tentar ver nos indígenas um suposto DNA da nação brasileira, de quem somos nós verdadeiramente, aquela coisa. Só que, na verdade, eles faziam isso imitando os modelos europeus, né? Como se o herói indígena fosse igual o herói da cavalaria e etc. O Castro Alves não faz isso com o negro, tampouco tenta ver o negro como a nossa verdadeira alma do brasileiro, algo do tipo, mas ele coloca no centro da sua poesia o negro, ainda de forma idealizada, hein? Isso é importante colocar, ainda de forma idealizada, tal qual basicamente todos os românticos. Não existe um tratamento do negro da mesma forma que como se tratava os brancos, não tem isso, com os mesmos afetos, com os mesmos problemas, com a mesma capacidade de amar, com a mesma capacidade de sofrer, não existia isso. Ainda era de uma maneira idealizada, como um herói idealizado. Mas, pela primeira vez, se coloca na literatura a representação do negro
E quem faz isso são justamente o Castro Alves, fazendo parte disso que a gente está chamando de geração condoreirista, que é uma geração que está mais preocupada com a crítica social, e em especial com a própria abolição da escravidão, que na época era enfim, o que organizava, né, a questão da escravidão organizava a sociedade então. E era um crime hediondo, segue sendo até os dias de hoje. E que foi tão forte que até os dias de hoje a gente ainda tem marcas da escravidão. E até os dias de hoje, de certa forma, o próprio Castro Alves nos tem a dizer sobre os navios negreiros que ainda existem na nossa sociedade, né? Então, com isso eu termino falando especificamente sobre o Castro Alves. Leiam o poema inteiro do Navio Negreiro. Vale a pena, por mais que a linguagem seja uma linguagem que não seja tão simples, né? É uma linguagem ainda complexa, ainda rebuscada. Mas procurem mais coisas sobre ele e leiam também as páginas de descrição do próprio condoreirismo, ali na página 26, na página 27, para conhecer mais, porque isso é importante para a vida e também porque vai cair na prova. Ok? Com isso, encerramos a nossa aula sobre a terceira geração. Infelizmente, gente, a gente está pegando esses temas de uma maneira muito rápida. Eu tô só pegando elementos centrais, pegando alguns aspectos mais fundamentais dos temas que a gente está trabalhando, certo? Para depois, quando a gente voltar, a gente poder aprofundar todo o resto. Gente, se cuidem, lavem as mãos, só saiam de casa para o que for absolutamente necessário e me mandem mensagem pelo Sponte, qualquer coisa. Um beijo!